Bem-vindos ao Causa e Efeitos. Hoje vamos falar de demência pugilística, uma condição que assombra muitos atletas. Demência pugilística, de nome técnico encefalopatia traumática crónica, é uma síndrome que resulta de pancadas constantes na cabeça. Inicialmente associada ao pugilismo, está relacionada a qualquer desporto que possibilite esse contacto, como as restantes artes marciais, futebol americano, rugby, entre outros. Foi descoberta no início do século XX após estudos do Dr. Harrison Martland, que verificou uma correlação entre as pancadas na cabeça e microhemorragias no cérebro, quando analisou 23 pugilistas, 5 dos quais examinou pessoalmente. Além disso, realçou também que era possível ver esses danos cerebrais logo após um KO, quando o pugilista se dirigia ao seu corner, por exemplo, ou se levantava durante a contagem. Dr. Martland apelidou essa condição de punch drunk. Mais tarde, em 1937, Milsford aprofundou os estudos e foi a primeira vez que a expressão demência pugilística surgiu. Mas Chrisley, em 1957, nomeou essa condição de encefalopatia crónica progressiva do boxeador, mais abrangente. No seu artigo, caracterizou o KO como uma produção deliberada e violenta do estado de hipotonia motora, associada a uma grave perda temporária da consciência. Descreveu com detalhe os tipos de knockout possíveis e o denominado groggy state, em que o pugilista continua a luta, mas com um nível de consciência muito inferior. Chrisley encontrou uma média de 16 anos entre o fim da carreira do pugilista e o começo de sintomas descobertos por Martland, e destacou o fator progressivo da síndrome. Em 1963, Maslow e Ferguson examinaram 10 pacientes e também notaram alterações piramidais leves como parte da síndrome. A partir de então, há imensos estudos com diversos pugilistas, em atividade ou não, em relação à sintomatologia, achados em exames complementares, a avaliação neuropsicológica e ainda aspectos éticos e legais do boxe. Um dos estudos que elucida muito a causa e efeito da prática de pugilismo e problemas neuropsiquiátricos é o estudo realizado por Mario F. Mensch, intitulado The Neuropsychiatric Aspects of Boxing. Estudo esse realizado a pugilistas com 20 ou mais lutas, com o objetivo de os avaliar a níveis motores, cognitivos e psiquiátricos. No estágio inicial, 57% apresentavam, no nível motor, problemas leves como disatria, tremores e incoordenação, especialmente na mão não dominante. No nível cognitivo, era observada a diminuição da atenção. No nível psiquiátrico, eram observáveis labilidade emocional, irritabilidade e desconfiança excessiva. No estágio intermédio, 17% apresentavam, no nível motor, parkinsonismo e tremores mais graves. No nível cognitivo, velocidade mental diminuída e déficits leves de memória. No nível psiquiátrico, personalidade agradecida, paranoia, ciúmes e violência. No estado mais tardio, 3% apresentavam, no nível motor, sinais piramidais e parkinsonismo acentuado. No nível cognitivo, lentificação do pensamento e fala e no nível psiquiátrico, psicose. A demência pugilística demonstrou estar relacionada a outras graves doenças, como Parkinson e Alzheimer. Como nos indica o estudo, muitos atletas demonstravam tremores e ou perdas de memória. E como exemplo disso, temos o maior pugilista de todos os tempos, Muhammad Ali, que sofreu de Parkinson após a sua carreira chegar a um fim. Mas como dito acima, embora tenha o nome de demência pugilística, esta síndrome não está presente apenas em pugilismo. Um estudo realizado pelo Journal of American Medical Association a 202 cérebros de ex-atletas de futebol americano que jogaram qualquer um dos escalões, verificou que 87% deles está presente alguma forma de ETC. Quanto aos que jogaram na NFL, o mais alto escalão, esse número ia para 99%. Um dos casos que assombrou a NFL foi de Aaron Hernandez, promessa dos New England Patriots, que, após ter sido condenado pela morte de um jovem, suicidou-se na prisão e teve o seu cérebro doado para estudos. Os estudos revelaram uma ETC grave que poderia ser o gatilho para o crime que cometeu, devido à violência por trás do caso, característica de sofredores de ETC. A demência pugilística tem vindo a encurtar carreiras e a sacrificar a qualidade de vida a longo prazo de alguns atletas. Tem havido cada vez mais estudos para tentar haver um conhecimento maior da síndrome, com o objetivo de a prevenir. Ligas têm investido em tecnologia e mudanças de regra para proteger a integridade dos atletas, como por exemplo, proibindo golpes em partes mais frágeis da cabeça, no caso das artes marciais, e usando capacetes e proteções mais eficazes em desportos como o futebol americano. Ainda há, infelizmente, um longo caminho a percorrer e poderemos ter mais atletas em risco. Eu sou o Cristiano e este foi mais um Causa e Efeitos. Sigam-nos nas redes sociais.